Olá, seja bem-vindo a mais uma live da série Por Detrás do Dinheiro. Essa é a live número 3 e o tema desta live é crenças financeiras e o impacto nos nossos resultados financeiros. Na live número 1, fazendo um rápido retrospecto aqui, na live número 1 eu falei que dinheiro não é a solução, porque dinheiro não é o problema. Trazendo justamente esse entendimento que o que está por detrás do dinheiro é muito importante para os nossos resultados financeiros. E aí eu abordei a questão da tríade do sucesso ou o ciclo da prosperidade nos resultados financeiros. Certamente você já ouviu falar sobre pessoas que, por exemplo, receberam heranças e perderam tudo. Ou pessoas que ganharam prêmios multimilionários na Mega Sena e também perderam tudo. Num prazo de 10 a 15 anos, essa pessoa ela volta para o mesmo nível social que ela tinha antes de ganhar esse prêmio multimilionário. E quando nós olhamos para essa tríade do sucesso ou ciclo da prosperidade, que é o ser, fazer e ter, eu vou entender melhor isso. A sequência da tríade do sucesso, desse ciclo de prosperidade, é justamente ser, fazer e ter. Ou seja, a partir de quem eu sou, eu faço coisas que me fazem ter resultados que fortalecem quem eu sou. E aí, no âmbito financeiro, que é o assunto dessa live, então, a partir de quem eu sou, ou seja, dos meus comportamentos, dos meus hábitos, da inteligência emocional que eu vou desenvolvendo com o passar dos dias, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, eu vou fazendo coisas que me fazem ter melhor resultado financeiro e faz com que eu tenha, por exemplo, mais dinheiro. E aí eu consigo caminhar na prosperidade e abundância financeira. Mas nesses exemplos que eu trouxe agora anteriormente, o que acontece? Esse ciclo ele é invertido. Quando a pessoa ela tem, seja lá a herança, seja o prêmio da Mega Sena multimilionário, ela tem, mas ainda ela não é uma pessoa ali com hábitos, comportamentos, inteligência emocional condizente com isso que ela ganhou, ela não consegue sustentar por muito tempo. E aí ela acaba perdendo tudo aquilo que chegou na vida dela. Então essa é a diferença quando a partir do ser, quando a partir da evolução do meu ser, eu chego e tenho resultados que eu consigo levar para médio e longo prazo. Agora, quando eu tenho, mas eu não estou preparado para aquilo, dificilmente eu vou conseguir conduzir isso por um longo tempo. Na live número 2, eu trouxe a questão do estresse financeiro. E aí eu falei sobre a preocupação que o dinheiro gera, tanto na falta quanto no excesso. É isso mesmo. O dinheiro, ele gera preocupação, tanto na falta quanto no excesso. E pensar que o dinheiro gera estresse na falta, tranquilo. A gente sabe muito bem, isso fica muito claro, né? Que essa condição leva a gente para um estresse, para uma preocupação. Agora, que o dinheiro também no excesso, ele gera preocupação, muitas vezes isso é contraintuitivo. Mas você pode olhar, por exemplo, para pessoas que têm condição financeira muito boa e que muitas vezes vive à base de remédio, ou seja, não tem uma boa relação com o dinheiro. E aí lá na live número 2, tanto a live número 1 quanto a 2, você encontra aqui no meu feed, eu estou deixando salvo essas lives, eu vou explicar isso mais detalhadamente. E aí eu mostro lá o quanto esse estresse financeiro tem impacto na nossa vida. Segundo algumas pesquisas, o estresse financeiro, ele, num ranking, ele é maior do que o estresse causado pelo trabalho e do que o estresse causado pela família. Então, as pessoas responderam uma pesquisa dizendo que elas sofrem muito mais na sua relação com o dinheiro
do que propriamente o estresse vindo do trabalho ou o estresse vindo na relação familiar. E aí uma outra pesquisa de uma instituição chamada The Employer's Guide to Financial Wellness, eles vão trazer o que esse estresse financeiro causa na nossa vida. Tá? E algumas dessas causas são 4 vezes mais chances de depressão, 3 vezes e meia mais chance de ataque de pânico e ansiedade, 8 vezes mais chances de dormir mal e 6 vezes mais chances de improdutividade, ou seja, 6 vezes mais chances de não terminar as tarefas diárias. Sabe o que representa esse valor de 6 vezes? Se nós considerarmos o prazo de 1 ano, 12 meses, essa improdutividade é de 23 a 31 dias. Ou seja, a cada ano, o estresse financeiro faz com que a pessoa perca, vamos dizer assim, em produtividade, 1 mês de vida. Então, é um impacto extremamente considerável. E aí, novamente, esse estresse financeiro, ele não é só pela falta do dinheiro. Não é só quando a pessoa tem dívida, por exemplo. Tá? Mas também pode vir quando a pessoa tem uma saúde financeira saudável, do ponto de vista de poupança, mas ela não tem uma boa relação com essas finanças. E aí nós vamos entender melhor esse processo. E tudo isso, esses resultados financeiros que nós temos durante a vida, tem muito a ver com as nossas crenças. E o que são as crenças? De uma forma bastante simples. Crença, ela é subjetiva, ela é individual. Tá? Crença é uma verdade absoluta que eu tenho para a minha vida. Então, a diferença de crença para uma lei universal, por exemplo, é que uma lei universal, ela impacta a todos de maneira igual. Se nós considerarmos, por exemplo, a lei da gravidade, ela é igual para todo mundo. Ela não vai fazer diferença para ninguém. Ela age igual sobre todos. A crença é algo que impacta a minha vida exclusivamente. É uma verdade minha. E como eu vou saber disso? Se aquilo que eu acredito não é algo que acontece igualmente para todo mundo, eu já vejo que aquilo é algo que está só comigo. Então, por exemplo, quando eu vejo que eu acredito que dinheiro é a raiz de todo mal, mas eu conheço pessoas que a partir do momento em que conseguiram ter uma vida financeira melhor, que conseguiram ter uma renda melhor, melhoraram a sua vida em questão de relação interpessoal entre o casal, qualidade de vida de uma forma geral. Ou seja, o dinheiro para aquelas pessoas não foi um mal, né? Foi, pelo contrário, foi um bem para a vida delas. Então, quando eu penso, o dinheiro é a raiz de todo mal, mas eu vejo que tem pessoas, que têm famílias, a partir de uma renda melhor, começam a viver melhor, peraí, isso não é uma verdade absoluta para todos, não é uma lei universal. É algo subjetivo, é algo meu. Isso é a crença. E quando essa crença ela é positiva, maravilha. Eu vou chamar aqui de crença potencializadora, apesar de que crenças positivas elas não são potencializadoras, elas só não me brecam a fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas eu vou chamar de crença potencializadora só para facilitar didaticamente. Então, quando eu tenho crenças positivas, são crenças potencializadoras no sentido de elas não me impedem de eu me conectar na frequência da abundância e da prosperidade. Isso em qualquer área da minha vida, inclusive na área financeira. No entanto, quando eu tenho uma crença negativa, essa crença ela é limitante, ou seja, ela me para, ela me impede de conectar, por exemplo, na frequência da prosperidade e da abundância. E sempre que eu tento dar um passo para me conectar a essa frequência, alguma coisa me faz patinar. Eu vou tentando de várias formas, mas sempre que eu tento, num determinado momento, tem uma autossabotagem que me arrasta para trás e me faz continuar vivendo
uma dificuldade financeira, por exemplo. Isso é uma crença limitante, é uma crença que me para. Ela me faz entrar num loop negativo e eu não consigo fazer a minha vida prosperar, eu não consigo crescer, eu não consigo evoluir nas áreas da minha vida porque eu tenho essa crença instalada, eu tenho essa verdade instalada aqui, registrada aqui no meu subconsciente, e toda vez que ela entra em ação, ela me faz sabotar. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Há pouco tempo atrás, foi aniversário do meu sobrinho, aniversário de 10 anos, e eu estive lá visitando meus pais e meu irmão estava lá. E eu fui conversar com ele de que eu não poderia estar presente no dia do aniversário do meu sobrinho e que eu iria então comprar o presente online e pedir para entregar na casa dele. E aí eu mostrei, falei, olha, eu estou pensando em comprar isso aqui, como é que é? Ele gosta, ele brinca com esse tipo de brinquedo, é uma bola lá que vira um disco. E aí meu irmão falou assim, não se preocupa com isso, o Heitor não está nem ligando mais para presente. Aí nessa hora eu parei e falei, como assim? Poxa, ele sempre gostou de ganhar presente, como é que de uma hora para outra assim ele não liga mais para ganhar presente, ele não quer ganhar presente? Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Falei, agora ele entrou nessa. De um tempo para cá, sempre que a gente vai comprar alguma coisa, ele pergunta se aquilo é caro e fala para deixar para lá, que a gente não precisa comprar. E sempre que alguém fala de presente para ele agora fala para as pessoas, não se preocupa com isso não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar presente. Eu falei, caramba, mas que estranho isso, né? E aí eu, conversando com o meu irmão, o meu irmão, ele comprou uma casa, ele está reformando essa casa, e muito provavelmente, o que foi que aconteceu? Ele, meu irmão, num momento ali com a minha cunhada, numa conversa de adulto, deviam estar falando sobre essa parte financeira, e como é normal, a gente sabe, né, de como direcionar melhor as finanças para conseguir reformar essa casa. Meu sobrinho devia estar próximo, deve ter escutado alguma coisa, e ele registrou algo na mente dele, que talvez os pais estavam passando por dificuldade financeira, que eles precisariam economizar para não faltar, enfim. Não dá para saber hoje exatamente o que ficou registrado na cabeça dele, mas alguma coisa que ele ouviu ou que ele viu, né, ao mesmo tempo em que ele viu, ficou registrado, e aí agora ele se preocupa com o gasto financeiro dos pais ou das pessoas que estão próximas e que, por exemplo, querem presenteá-lo. Ali foi instalada uma crença limitante em relação às finanças. Que tipo de crença? Nós só vamos saber quando ele tiver a consciência disso e conseguir compartilhar. Percebe? Porque se a gente considerar que até aquele momento ele nunca tinha ouvido ou passado por esse tipo de situação, ele pode entender agora na cabeça dele, e isso é só um exemplo, é uma dedução, que comprar uma casa e reformar pode não ser legal para a família. Que comprar uma casa e reformar faz com que a família tenha dificuldade financeira, e aí as pessoas têm que parar de ter uma vida boa, precisam parar de ganhar presente, entende? A gente não sabe exatamente como é que isso ficou registrado, mas é uma crença limitante que já precisa começar a trabalhar. E aí o que eu quero trazer em relação a isso é justamente essa questão. Muitas vezes quando a gente começa a entender o que é uma crença e como uma crença é formada, a gente fala, então peraí, agora eu sei como é que é, eu vou estudar mais sobre isso e eu vou agora me policiar para que eu não passe para outras pessoas, seja meus filhos, meus sobrinhos, crenças limitantes sobre o dinheiro, porque eu sei o quanto isso pode impactar na vida deles. Então eu vou sempre falar coisas positivas, eu vou sempre incentivar, eu vou agir de uma forma que eu instale crenças potencializadoras, crenças positivas na vida do meu filho, na vida dos meus sobrinhos ou na vida de quem quer que seja que eu esteja
ajudando a formar ali. E aí eu vou te trazer a seguinte condição. Por mais que a gente faça o melhor possível para que isso aconteça, vou dar exemplo aqui com filhos, tá? Que é mais forte, não é possível ter certeza de que aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou fazendo é o que vai ficar registrado na cabeça daquela pessoa. Porque a crença ela é individual, ela é subjetiva, ela é a interpretação que eu tenho da realidade que eu estou vendo, ouvindo ou vivendo. Percebe que, nesse caso do meu sobrinho, por exemplo, não foi o que o meu irmão disse, não foi o que eles fizeram, foi o que meu sobrinho interpretou daquela situação. Então eu posso sim agir de maneira a amenizar a condição da crença limitante, esse registro da crença limitante? Posso, mas não é certeza de que eu vou conseguir implantar isso na cabeça de quem quer que seja, porque depende muito mais de como a pessoa interpretou aquela situação. Se era um momento em que meu sobrinho, por exemplo, ele estava na escola, aconteceu alguma coisa na escola que ele ficou chateado, ele estava triste, ele estava numa emoção negativa. E aí, de repente, ele escutou uma conversa entre o meu irmão e a minha cunhada, que, de repente, até era algo positivo sobre o dinheiro, mas ele, na condição em que ele estava naquele momento, vivendo uma emoção negativa, ele interpreta aquilo de uma forma diferente que faz sentido para ele. E aquilo é que vai ficar registrado e que vai formar uma crença. Então a crença, ela é uma verdade na minha vida, ou seja, uma verdade subjetiva, ela é individual e ela acontece a partir do que eu percebo em relação à realidade que eu estou vivendo, que eu estou vendo, que eu estou sentindo. E aí, esse ciclo da realidade percebida, como ele acontece então? O que eu vejo, aí o que eu vejo é a minha crença, eu registro aqui, tá? A partir do que eu vejo, eu crio um mundo interno aqui. A partir desse mundo interno, eu tenho comportamentos e hábitos, ou seja, eu formo o meu ser. Aí eu volto lá na tríade do sucesso, ser, fazer e ter. Então, a partir do que eu vejo, eu crio, eu tenho uma percepção, eu registro uma crença. A partir desse registro da crença, eu vou formatar um mundo interno. A partir dessa formatação do mundo interno, eu tenho hábitos e comportamentos condizentes com isso. Hábitos e comportamentos formam o meu ser. E o meu ser aqui que eu estou falando, essa formação do ser, não é a essência do ser, não é a identidade, não é a personalidade. São máscaras. Essas crenças elas vão servindo como máscaras no meu ser para eu sobreviver nesse mundo que eu criei na minha cabeça. Aí eu formo o meu ser. A partir do meu ser, que são meus comportamentos e hábitos, eu faço coisas que são condizentes com esse ser. A partir do que eu faço, eu tenho resultados. Esses resultados, eles são coerentes com o que eu faço, são coerentes com quem eu sou, com essa máscara que eu vesti. E aí, ele fortalece aquilo que eu vejo, ele fortalece a minha crença, e aí eu fico nesse loop. Eu vejo, a partir do que eu vejo eu crio, a partir do que eu crio eu desenvolvo o meu ser, a partir desse desenvolvimento do meu ser eu tenho ações, a partir dessas ações eu tenho resultados que fortalecem aquilo que eu acredito. Quando essa crença ela é limitante, ou seja, ela é negativa porque ela me para, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que eu tenha um ciclo que eu vou chamar de ciclo vicioso, que é um ciclo que vai me fazer ficar patinando e vai fazer com que eu não saia do lugar, que eu não tenha resultados em direção à frequência de abundância e prosperidade. Agora, se eu tenho uma crença positiva, uma crença potencializadora, eu vou criar um mundo
que vai fortalecer o meu ser positivamente, eu vou ter ações que vão fazer ter bons resultados, cada vez melhores resultados, isso vai potencializar essa crença positiva. Isso é um ciclo virtuoso, um ciclo que me leva em direção à prosperidade. Então a crença, ela é percebida, é aquilo que eu compreendi da realidade que eu vi ou vivi. E agora eu vou te trazer um exemplo, uma história real, para a gente ter a clareza justamente sobre isso, que é a percepção da realidade. Essa história é sobre uma mulher chamada Bridget. Bridget, à época, ela tinha 2 anos de idade e ela era uma das 5 filhas de um casal. Esse casal se divorcia e a mãe fica com a guarda dos 5 filhos. Como essa mãe ela não tinha condição de cuidar dos 5 filhos, ela coloca 3 filhos para adoção. Dentre elas, a Bridget. E cada um desses filhos, foi para diferentes instituições, diferentes entidades para adoção. E ali, a Bridget, ela conta que ela fica por 2 anos e pulando de instituição para instituição. Até chega uma hora que ela fala, nem queria mais desfazer as malas, porque eu já não acreditava mais em adoção, eu não sabia mais aonde eu ia parar, cada hora eu estava num lugar, e ela vai vivendo esse processo. Passado 2 anos, ela diz que foi um dos momentos mais felizes da vida dela. Uma família que havia adotado a sua irmã mais velha, descobre que ela também está para adoção numa outra entidade, e vai lá para adotá-la. Então, aos 4 anos e meio, ela é adotada por uma família e fica junto da sua irmã mais velha. Por isso, um momento de grande felicidade. Mas ela traz que essa família, apesar de ser uma família muito amorosa, era também uma família muito disfuncional. O pai adotivo era um homem que bebia demais. Apesar de não ser violento, era uma pessoa que bebia sem controle. E a mãe, ela coloca como sendo disfuncional. Uma mãe que tinha ali uma variação de humor. Num dia ou num momento ela estava muito bem e no momento seguinte ela estava muito mal. E sempre que ela estava nesses momentos muito maus, ela falava que a condição financeira da família era muito ruim, que elas não sabiam se teriam condições no dia seguinte de continuar na casa, que talvez fosse necessário vender aquela casa e que talvez fosse necessário colocar as crianças novamente para adoção. E aí a Bridget, ela fala que foi um momento muito difícil, porque era uma angústia tremenda imaginar que ela pudesse novamente ser separada da irmã dela. Mas isso não acontece, elas continuam ali vivendo juntas, mas ela pensava na possibilidade de perder tudo novamente, de não ter aonde morar. E aí, isso ela vai estruturando um mundo dentro dela. E o que vai acontecer nessa situação? Quando elas se tornam adultas, a irmã de Bridget, a irmã mais velha dela, se torna uma adulta completamente passiva, uma adulta completamente dependente. E acaba indo morar nas ruas, acaba entrando nos vícios e passa décadas nessa situação. E a Bridget, ao contrário dela, se torna uma adulta extremamente autossuficiente. Começa a trabalhar muito cedo, começa a ganhar dinheiro muito cedo e começa a guardar dinheiro, guardar bastante dinheiro. Por quê? Ela entendia que o dinheiro era a única segurança que ela poderia ter. Então, ela tinha dificuldade para gastar dinheiro. E por mais que ela poupasse muito, ela nunca via que aquilo era suficiente. Ela não conseguia se sentir bem, mesmo tendo uma grande poupança,
porque ela sempre esperava por algo de ruim que fosse acontecer. Aqui a gente reforça essa ideia de que a crença, então, ela é uma verdade subjetiva e é a interpretação da realidade. Observa que as duas irmãs, elas cresceram então dentro do mesmo lar, vendo e ouvindo praticamente a mesma coisa, e ambas tiveram um futuro completamente diferente. Enquanto uma se tornou passiva e não quis saber de finanças, foi morar na rua, entrou pro vício e tudo mais, a outra se tornou independente, se tornou autossuficiente. Mas, ainda que com autossuficiência, ela sofria com a relação com o dinheiro, porque o dinheiro para ela significava segurança, portanto ela nunca conseguia gastar dinheiro em paz e, além de não conseguir gastar dinheiro em paz, ela sempre acreditava que algo de ruim fosse acontecer. Ela não encontrava a paz. E aí, de novo, então não é o que nós fazemos, mas é como o observador entende, é como o observador interpreta a realidade que aquela formação da crença vai acontecer. Seja ela positiva, seja ela negativa. E aí nós vamos ver que o assunto finanças, o assunto dinheiro, é de um tabu muito grande na nossa sociedade. É um tabu maior do que sexo e política. Nós não falamos sobre dinheiro. Então, nós não temos educação financeira na nossa cultura, né? Pouco se fala sobre dinheiro e, quando se fala, é muito de uma forma negativa, muito pejorativa a maneira como a gente recebe a informação do dinheiro. E aí vão se formando as crenças negativas. E com certeza você conhece um monte, a gente pode citar várias aqui, né? Então, por exemplo, pessoas ricas não entram no céu, caixão não tem gaveta, dinheiro não é importante, dinheiro não compra saúde, eu não sou bom o suficiente com finanças, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore. Então, olha quantas crenças limitantes, quantas crenças negativas nós vamos recebendo. E esse impacto ele é muito maior na nossa infância e adolescência, porque ali nós estamos sendo formados enquanto ser. E as pessoas que são responsáveis pelos nossos cuidados, nossos pais ou qualquer outras pessoas que são responsáveis pela nossa educação, tem um grande impacto nessa nossa formação. Então, tudo aquilo que a gente escuta, que a gente vê, né, das pessoas que a gente ama, dos ambientes em que a gente cresce, nessa fase de infância e adolescência, tem um registro muito forte na nossa mente. Tá? E aí vai se formando essas crenças. Então, quando eu começo a ter resultados financeiros não tão positivos assim, que eu me vejo patinando, que eu não consigo ir para a prosperidade financeira, eu não consigo ter abundância, eu não consigo ter paz na minha relação com o dinheiro, com certeza algo lá de trás ficou registrado e eu preciso olhar para isso. Como é que eu vou mudar essa crença? Primeiro, eu preciso tomar consciência. Como é que eu tomo consciência dessa crença? Observando o que eu falo, a maneira como eu falo e a maneira como eu ajo diante de situações que envolvem dinheiro. Então, no meu dia a dia, o que eu falo quando eu vejo pessoas ricas? O que eu falo, como eu me comporto quando eu vejo pessoas próximas a mim tendo sucesso financeiro? Será que eu fico feliz com essa situação? Eu parabenizo essas pessoas de coração? Ou eu sinto inveja e lá no fundo eu penso assim, deve estar fazendo alguma coisa errada. Deve ter coisa suja aí por debaixo do tapete para poder ter evoluído assim financeiramente. Percebe? Então, quando eu começo a não dar crédito para o esforço da pessoa, por quem ela se tornou, por tudo que ela conseguiu alcançar, e eu vou
no negativo, né, eu estou olhando para uma crença limitante. Boa tarde, Rogério. Aí, Rogério e a Liliane. Boa tarde. Como eu lido com o meu sentimento de escassez? Boa pergunta, Rogério. Como é que a gente lida com esse sentimento de escassez? É justamente, primeiro, tendo consciência desse sentimento. Aí eu vou começar a perceber por que vem esse sentimento de escassez, né? Por que eu olho dessa forma? O que será que tem ali no meu desenvolvimento que me faz olhar para o mundo com escassez ao invés de abundância? Nós somos seres aqui, né, criados pelo Pai, já para viver a abundância, para viver a prosperidade. Uau, mas por que então eu não consigo me conectar? Quais foram as máscaras que eu coloquei na minha infância e minha adolescência que me fazem ficar nesse sentimento de escassez? A partir do momento que eu tomo consciência desse sentimento, desse comportamento de escassez, eu vou começar a mudar essa percepção. Então, ao invés de eu pensar lá, por exemplo, que o dinheiro é a raiz de todo mal, eu vou mudar essa frase, né? Não, o dinheiro é a raiz de todo bem. O dinheiro faz com que eu possa ter uma boa vida e também contribuir com a vida das outras pessoas. Porque a partir do momento que eu estou bem, que eu estou completo, que eu estou em paz com a minha vida, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, eu consigo também servir de uma forma mais inteira as outras pessoas. E aí eu vou mudar então esse pensamento e vou começar a mudar o meu comportamento. E nós somos muitas vezes criados, né, para esse comportamento de escassez. A gente dá muito exemplo da planilha financeira. Nós aprendemos a fazer planejamento financeiro sempre pensando em cortar despesas. Cortar. E aí o que eu faço? Pô, se eu fico pensando só em cortar despesa, eu não me preocupo em ir para a abundância, em receber mais dinheiro, em fazer mais dinheiro. Eu fico limitando a minha vida. Peraí, como é que eu faço para alinhar esses gastos, gastar com aquilo que faz sentido para a minha vida, mas como é que eu faço para subir a minha renda e viver isso em paz? Aí eu vou para o pensamento de abundância. Eu tenho então que mudar a minha percepção. Justamente, Rogério, a partir da mudança da minha percepção, eu começo a mudar o meu sentimento. Que é a partir dessa percepção que eu tenho da realidade, que eu falei no início da live, o que é a crença, né, que vai gerar esse sentimento? A crença é a maneira como o observador ele interpreta a realidade, a forma como ele percebe a realidade. Não é efetivamente a realidade que está acontecendo. Eu até dei o exemplo, né? Eu vou fazer o melhor para que meu filho não tenha crença limitante sobre o dinheiro. Então eu vou falar só coisas positivas, eu vou procurar agir da melhor forma possível, ter comportamentos que ele possa ver e registrar na cabeça dele crenças potencializadoras em relação a finanças. Tá bom, isso pode até ajudar, pode diminuir as possibilidades de registro de crenças limitantes, mas isso não garante que isso vai acontecer, porque é a maneira como ele interpreta aquilo que ele escutou, aquilo que ele viu e aquilo que ele viveu que vai ficar registrado. Porque não depende somente da minha emoção no momento em que eu digo, em que eu faço, mas depende da emoção que o observador está no momento em que ele capta o que está acontecendo naquela realidade. É muito mais a interpretação do observador do que propriamente o que eu faço naquela realidade que vai impactar e que vai formar aquela crença que vai ficar registrada. Então, a partir do momento que eu tomo a consciência, eu começo a mudar a minha percepção. A partir do momento que eu mudo a minha percepção, eu começo a mudar
as minhas emoções e os meus sentimentos que vão impactar no meu comportamento e na minha formação de hábito. Aí eu estou formatando o meu ser. A partir do momento em que eu mudo o meu ser, o meu comportamento, o meu hábito, a minha inteligência emocional, eu passo a fazer diferente. Quando eu faço diferente, eu tenho resultados diferentes. Esses resultados diferentes, sendo coerente com a pessoa que eu estou me tornando, ela faz com que eu me potencialize cada vez mais. Eu entro num ciclo virtuoso de impulsionamento. Enquanto eu estou no pensamento de escassez, nessa máscara de crenças limitantes, que me faz viver esse sentimento de escassez, eu vou fazer coisas que me fazem ter resultados que não são bons, que vão fortalecer essa minha crença limitante e fazem eu viver um loop negativo ou um círculo vicioso, aquilo que não agrega na minha vida. Então, o círculo virtuoso, eu vou para a prosperidade e abundância. O círculo vicioso, eu fico patinando. E aí eu vou justamente mudando essa percepção. Ah, mas então eu vou sentar e escrever todas as minhas crenças limitantes. Pode ser que você consiga, mas dificilmente você vai conseguir buscar ali conscientemente todas as crenças limitantes. Uma ou outra você vai ter uma percepção de imediato para colocar no papel. Isso já vai ajudar bastante. Mas além disso, eu preciso prestar atenção nos meus comportamentos e sentimentos no dia a dia. Sempre que envolve alguma coisa que financeira, alguma coisa de dinheiro, como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou me sentindo? Como é que é quando eu vejo uma propaganda de um carro um pouco mais luxuoso? Né? Um carro que de repente custa lá seus 200, 300 mil reais. Que tipo de sentimento que eu tenho? Ah, isso não é para mim? Ponto. Aqui eu já tenho uma crença limitante. Ah, isso não é para mim. Então, eu não sou capaz de ter essa condição financeira. Como é que eu vou lidar, né? Aquele exemplo que eu dei antes. Quando eu vejo um amigo se dando bem e tendo uma realidade financeira muito diferente da minha. Eu vou ter inveja, vou criticar, vou falar que ele está fazendo alguma coisa errada, ou eu vou olhar efetivamente porque ele fez para alcançar aquilo. Aí eu vou tendo percepções das minhas crenças limitantes. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, de comprar um relógio. Ah, eu vou comprar um relógio. Aí eu ia lá, olhava o relógio, pegava o relógio na mão, puxa, gostei, não sei o quê. E aí no final das contas eu falava assim, mas eu já tenho 2 lá que eu ganhei, não preciso gastar com isso. Mas espera aí, se eu gostei, se eu tenho condições, se aquilo não vai impactar as minhas finanças, por que essa dificuldade de ter isso? Qual é a crença que eu tenho atrás disso? Uma crença de merecimento? Será que eu estou preocupado se vai faltar o dinheiro? Então, o que está por detrás do dinheiro nessa situação? Então vamos lá. Crenças podem ser positivas ou negativas. Elas vão ser formadas principalmente na nossa infância e adolescência. Tá? As crenças positivas, elas não me impedem de alcançar a frequência da prosperidade e abundância. As crenças limitantes, elas me fazem parar, elas me fazem patinar e ficar ali tendo resultados que não me agradam, que eu gostaria mais, mas eu não consigo sair daquela situação. Eu tento de várias formas, mas eu sempre acabo me sabotando e ficando naquela mesma condição. Essa formação da crença, então, é de uma realidade percebida, ela tem muito mais a ver com a forma como o observador interpreta a realidade do que propriamente o que eu faço para tentar influenciar o observador. Como é que eu mudo essa realidade? Tendo essa percepção no meu dia a dia, identificando as minhas crenças limitantes, as minhas dificuldades, e aqui nós estamos falando frente às minhas finanças, frente ao dinheiro. Conforme eu vou tomando consciência, eu tomo nota disso para não esquecer e vou olhar
para aquela situação e falar que tipo de crença eu posso colocar aqui para mudar essa percepção. Então, dinheiro não traz felicidade, é uma crença limitante. Como é que eu mudo essa crença limitante? O dinheiro traz felicidade quando ele serve a minha vida. Ponto. Aí eu coloquei uma crença positiva. Então, não é o fato de eu ter dinheiro que não vai me trazer felicidade. O fato é eu saber o para que eu tenho aquele dinheiro. Dar um propósito para o dinheiro. Ah, dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz felicidade quando serve a minha vida. E aí eu vou treinar isso. Eu vou colocar essa frase no lugar que todo dia, e quanto mais vezes eu repetir essa frase, melhor, porque eu vou registrando ela por repetição, tá? E vou vivenciando isso aos poucos. Sempre que eu, por algum motivo, tiver algum comportamento que é condizente com aquela limitante que diz que dinheiro não traz felicidade, eu vou falar, opa, peraí. Basta eu conectar esse dinheiro com a minha vida e isso vai me trazer felicidade. Que outra crença, por exemplo, que a gente pode trazer? Pessoas ricas não entram no céu. Opa, peraí. A questão não é o dinheiro. Não é que as pessoas ricas não entram no céu. As pessoas que têm apego ao dinheiro e aos materiais não entram no céu. Agora, eu posso ter o dinheiro, eu só não posso ter apego ao dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Muito bom, Catiúcia, é isso aí. Aí, ó, nós estamos conectados, justamente isso que eu trouxe agora. O problema é o apego, né? É o amor ao dinheiro, é querer servir ao dinheiro, né? Esse é o problema. Dinheiro é uma bênção, mas quando amamos ele, fazemos dele o nosso Deus. Perfeito, é justamente essa condição que nós temos que mudar. Então é assim que eu vou mudando as minhas crenças limitantes para crenças positivas ou crenças potencializadoras. Eu vou repetindo esses mantras positivos para substituir aqueles negativos que até então faziam parte da minha vida e vou observando os meus comportamentos a partir dali para que os meus comportamentos eles sejam coerentes com esses novos mantras. E aí essa repetição, junto com as emoções, os sentimentos positivos que vão sendo instalados com essa nova percepção, vai fazer com que eu comece a ressignificar as minhas crenças. E aí, mais uma vez, a gente vai entendendo que a questão não é o dinheiro, mas é o que está por detrás do dinheiro que impacta a nossa realidade financeira. É a forma como eu lido com o dinheiro que impacta a minha realidade financeira. Não é o dinheiro. O dinheiro não é a solução, porque o dinheiro não é o problema. Então eu preciso olhar como eu lido com o dinheiro e por que eu vivo essa realidade que me faz ficar patinando. Então, essa foi a live de número 3. Espero que você tenha aproveitado bastante dessas informações. Se você não assistiu, então, a live 1 e a live 2, elas estão salvas aqui no feed. Volta lá, lembrando que na live 1 eu falei justamente sobre esse tema. Dinheiro não é a solução, porque o dinheiro não é o problema. E aí eu linkei isso à tríade do sucesso, que é o ser, fazer e ter. E na segunda live eu falei que o dinheiro ele traz preocupação na falta e no excesso. E é isso que gera o estresse financeiro. E lá na live 2 eu vou explicar detalhadamente o porquê ele me traz preocupação na falta, porquê ele me traz preocupação no excesso e qual é o impacto do estresse financeiro na nossa vida. E essa, a live número 3, nós vimos então sobre as crenças limitantes. Obrigado, Catiúcia, por você acompanhar aí um pedaço da live. Eu te espero na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.